Bem, vamos lá, né? Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, àqueles que nos acompanham também pela internet. Nesta manhã, nós vamos dar continuidade ao que nós já começamos a falar na última semana, e hoje eu quero em especial destacar que nossa igreja neste mês faz 54 anos, né? Este é o mês de aniversário da Igreja de Monte Santo. No dia 17 nós completamos 54 anos de existência. E é muito importante nós observarmos, sempre fazer uma reflexão de como tem sido o ministério, como tem sido a ação da igreja, como tem sido a nossa ação como igreja, nesse tempo em que nós fazemos a história, né? Porque nós somos pessoas que fazem parte desses 54 anos, dessa história de Monte Santo. Mesmo que você tenha chego recentemente, como a Fernanda e o Pedro, né? Que são novos aqui na nossa igreja, mas já fazem parte dessa história de 54 anos. Lembra do nosso tema do ano passado? Vocês lembram? Celebrando os pequenos recomeços, né? Parece algo até profético pelo que nós estamos vivendo atualmente, né? Nós, mediante a toda uma história que nós já conhecemos, nós trouxemos esse tema no ano passado para celebrar os pequenos recomeços. Agora eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema extremamente interessante: relatórios de uma vida. Via de regra, em alguns momentos do ano, principalmente quando a gente chega no aniversário ou virada de ano, nós temos aquele momento de parar e refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida. Será que o que nós temos feito tem sido bom, tem sido ruim, né? Nós temos essa prática. E nada melhor do que nesses 54 anos da nossa igreja, nós darmos uma paradinha para, à luz da palavra de Deus, observarmos a história, observarmos o nosso presente e nos prepararmos para o futuro. Porque esta pandemia que nós estamos vivendo ainda, ela veio para mudar a forma como nós adoramos a Deus. Ela veio para mudar a forma como nos relacionamos. Ela veio para transformar algo que já estava praticamente decretado na nossa vida e no nosso coração, que eram os relacionamentos entre as pessoas. Então nós precisamos nos reinventar, precisamos olhar o nosso momento atual à luz da palavra de Deus. E eu quero continuar lendo com vocês o livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, que na semana passada nós conversamos sobre como viver enfrentando os últimos dias, a personalidade complicada e difícil que as pessoas iriam assumindo nos últimos tempos, né? As lutas que nós vamos enfrentar nos últimos dias a partir desta carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Hoje eu quero continuar com vocês, nós vamos pegar o verso 6, 7 e 8, mas na realidade eu vou falar só de uma coisa. Vamos ler aí? O verso 6 de 2 Timóteo capítulo 4. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele grande dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã, neste momento em que vivemos. E eu gostaria de refletir com vocês, em especial, o verso 6 e o começo do verso 7. Essa vai ser a primeira parte de 3 mensagens que nós vamos falar neste texto, que são as 3 mensagens que vão englobar os próximos 3 domingos que dizem respeito ao aniversário da nossa igreja. Esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve antes da sua morte. É a última carta. Nós temos as cartas do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo e essa foi a última. Esta carta foi escrita para o seu filho na fé, Timóteo. Essa carta foi escrita por volta do ano 60, entre 64 e 68 depois de Cristo. E por que ela é importante para hoje, para os nossos dias? Porque ela traz para nós informações valiosas e importantes de como morreu
um dos grandes cristãos que viveram nesta terra, o apóstolo Paulo. A sua situação ao escrever essa carta não era nada animadora. Eu imagino nós estando presos no castelo em Roma, né, num calabouço em Roma, um lugar frio, úmido, gelado, com ratos, baratas e várias outras coisas, né, com um decreto de morte já estabelecido por Nero. Olha, você vai morrer, só é uma questão de ver o dia que vamos matar você. Mas já está decretado, você foi condenado à morte, Paulo, porque você incendiou Roma. Ou seja, ele estava sendo condenado por algo que ele não fez. Então, como estaria o nosso coração se fôssemos acusados injustamente por algo que não fizemos, já estivéssemos condenados à morte? Não existia ali nenhum recurso para o STF, nem nada. Olha, o Nero decretou que você está condenado à morte, ponto, acabou. Então a situação do Paulo ao escrever esta carta, ela não era nada animadora, pelo contrário, era muito difícil. Ele já não conseguia mais enxergar a continuidade de um ministério proveitoso, porque ele estava limitado à cadeia e à morte, já estava estabelecido para ele. Mesmo assim, mesmo nesse lugar onde ele se encontrava na cadeia, preso em Roma, ele permanecia confiante no Senhor. Ele permanecia confiante com a certeza de que aquele que o havia resgatado da morte por várias vezes, porque se olharmos a vida do apóstolo Paulo, por várias vezes ele esteve à beira da morte. Ele tinha certeza que mesmo preso e condenado à morte, aquele que o tinha resgatado da morte muitas vezes, agora iria libertá-lo através da morte. Ele sabia que aquilo que estava para acontecer era fatal, mas não era o fim. Não era o final, não era o fim de uma história, não era o fim da sua vida, mas era apenas o início ou a continuidade de uma vida eterna que ele já estava desfrutando enquanto servia o Senhor. E é diante desse cenário que ele escreve essa carta para Timóteo, como nós já vimos na última semana, com o objetivo de exortar Timóteo, de fortalecer o coração daquele discípulo, para que continuasse a obra que Paulo já havia iniciado, que continuasse enfrentando as dificuldades do tempo presente. E nós vimos na semana passada como a palavra, já naquela época, ela se revela com a transformação dos seres humanos, né? A maldade que vai tomando conta da mente e do coração das pessoas e vai só crescendo e se fortalecendo nos comportamentos humanos. Esse foi um objetivo do Paulo, fortalecer Timóteo, mas o outro objetivo dele também era de fazer uma análise sobre a sua própria vida, buscando compreender e entender se a forma como ele viveu alcançou alguém ou não, se a sua vida fez diferença na vida de alguém ou não. Então, quando nós olhamos essa situação, Paulo, ele nos leva realmente a refletir que tem coisas na nossa vida que nos levam a parar tudo para pensar como nós temos vivido a vida. Alguns esperam o final do ano, outros esperam o aniversário, alguns esperam um diagnóstico contrário, fez exames e o resultado dos exames não foram bons, e aí a gente se senta como meio que em choque, fala, poxa, o que aconteceu? E agora? O que eu faço da minha vida? Então Paulo ele começa primeiro olhando para o presente. No verso 6 ele olha para a sua situação atual, já, né? A palavra do Senhor fala, quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. Libação é a oferta de bebida, né? E o que é esse ser derramado como vinho? Porque no Antigo Testamento se derramava o vinho no altar do Senhor antes de queimar o sacrifício, como uma oferta agradável ao Senhor. Paulo diz que a vida dele naquele momento estava como vinho, sendo derramado no altar do Senhor, como uma oferta agradável a Deus. Era o momento em que Paulo estava fazendo aquilo que nós tanto gostamos de cantar: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, não é? Nós cantamos, Paulo fez, Paulo viveu. Aquele era o momento dele retribuir todo o bem que o Senhor Cristo havia feito para ele. Resgatado,
levado por um momento de intimidade, de fortalecimento e restauração da sua vida, do seu ministério, e agora era o momento da retribuição, onde Paulo iria realmente entregar tudo ao Senhor, como uma oferta agradável, uma oferta de bebida, uma oferta no altar do Senhor. O momento da minha partida se aproxima. Paulo tinha certeza. O fim estava próximo. Várias vezes Paulo já tinha escapado de situações de morte. Tanto que em Corinto ele fala, olha, quando estivemos lá em Antioquia, em Listra, Icônio, muitas vezes ali nós chegamos a perder a esperança da vida. Ou seja, eles estavam numa situação tão difícil que Paulo já tinha certeza que agora acabou. Mas aí o Senhor veio e os libertou, os livrou daquela sentença de morte. Porque Paulo, naquele momento em que ele havia perdido a esperança da vida, ele estava depositando a esperança em si mesmo, na sua possibilidade de se libertar. E aí ele entendeu que quem tem a soberania sobre a vida dele é o Senhor. Aqui, quando ele escreve, ele está totalmente entregue nas mãos do Senhor. E ele tem a certeza de que, olha, o meu momento de partir se aproxima. E para muitos de nós, quando a gente fala de morte, né, nossa, mas morte é um negócio ruim, tal. Para o cristão não é. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Para o cristão a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. É uma mudança de lar, porque nós não somos desse lugar, nós não somos desse mundo. Nós estamos voltando para casa. Então a morte, ela não é o fim da vida, mas é o início dela. Já dizia Bonhoeffer, né? Que um dos grandes teólogos, grandes cristãos do século passado, ele dizia, a morte não é o fim, mas é o início da vida. É a partir daqui que nós realmente vamos começar a viver plenamente para o Senhor. E essa questão da partida, o apóstolo Paulo nos declara claramente o quê? Que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se eu vivo, se eu estou aqui, eu estou vivendo para Cristo. Se eu fechar os meus olhos aqui e abri-los novamente, eu estou diante do Cristo. Então não tinha por que se desesperar diante da morte. A análise presente da vida dele era o cumprimento do propósito do Senhor na vida desse apóstolo. Então estava se cumprindo ali o propósito para o qual o Senhor o havia separado. Quando ele olha para o presente, ele vê isso. E então ele começa a fazer uma análise sobre o seu passado. Ele começa a olhar para trás, para verificar se realmente a vida dele, a sua existência, ela fez diferença na vida de alguém ou não. Porque nós vivemos, né, as pessoas, tem muitas pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. E tem pessoas que morrem como se nunca tivessem vivido. Vivem uma vida apática, uma vida anêmica, uma vida medíocre, sem expressão, sem adoração, sem louvor, sem fervor no coração e na alma, sem disposição para nada. Paulo é totalmente diferente. O apóstolo Paulo, ele vem realmente colocar para nós essa questão, olha, quando ele observa o seu passado em busca de um sentido para a sua real existência, né, para validar a sua existência, nós chegamos à primeira parte dessa mensagem que fala sobre relatórios de uma vida, onde o apóstolo Paulo diz que combati o bom combate. E o que ele quer dizer com isso, né? Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que a vida cristã ela é uma guerra constante. Dia a dia nós estamos travando guerras conosco e com os outros. Como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 5, são tremores internos e lutas externas, ou seja, combates externos que nós travamos constantemente. Que combates são esses que nós enfrentamos? Desde o Éden, a partir da queda, nós enfrentamos o medo, a vergonha, nós fugimos de Deus porque quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais Ele revela os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Nós enfrentamos a solidão, nós enfrentamos a depressão, enfrentamos a amargura no coração e na alma, enfrentamos traições, decepções,
enfrentamos a violência, os vícios, enfrentamos a corrupção do mundo, enfrentamos os desejos da nossa carne que nos afastam do Senhor, enfrentamos as investidas de Satanás que tenta a todo instante e a todo momento nos afligir, nos destruir, enfrentamos o egoísmo e a vaidade do nosso próprio coração, coisas que nós queremos e não precisamos, coisas que nós corremos atrás uma vida inteira e que não tem tanto sentido assim. Por esse motivo, quando pensamos num combate, nós precisamos abrir lá em Efésios, no capítulo 6, que vai nos ajudar a entender o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre essa questão. Efésios 6, a partir do verso 10, ele vai nos dizer o que ele quis, ele vai mostrar para nós o que ele quer dizer com combater um bom combate. Porque quem vai para uma guerra, quando fala em combate, em combater, nós sempre pensamos o quê? Em soldados. Não é verdade? Uma guerra com soldados, né? Quando fala na questão de combater um bom combate, de guerras assim, eu me lembro daquele filme do Gladiador, né? Eu lendo isso aqui, me lembrei do Gladiador. Sempre nesses filmes eles têm aquele discurso motivacional para o povo, né? Para os soldados, os caras ficarem com sangue nos olhos ali e ir para cima dos inimigos. E tem uma frase muito importante lá no Gladiador que ele diz e que eu guardo no meu coração, porque muito me remete à vida do apóstolo Paulo. Quando lá no filme ele diz assim, ó, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. O que nós estamos fazendo aqui vai ecoar na eternidade. O trabalho das nossas mãos, as palavras que nós falamos, tudo o que nós fazemos vai ter reflexo eterno. Seja para a vida eterna, seja para a morte eterna, mas vai ser eterno. Então o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. E como bons soldados, ninguém vai para uma batalha desprovido de armas, desprovido de formas de combater o inimigo. Nós vimos aqui vários inimigos que nós enfrentamos todos os dias, constantemente. Diabo, carne, mundo, nós mesmos, a nossa vontade, a nossa carne. Mas como que nós devemos agir? Como que nós devemos lutar? Olha o que Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo vai dizer para nós. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força está no Senhor, irmãos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, para enfrentar as ciladas do diabo, nós precisamos ser revestidos. Tira o que você tem, que você acha que é bom, os seus conhecimentos, tira a sua força, tira os seus contatos, tira o seu dinheiro e se reveste da armadura de Deus para enfrentar as ciladas do inimigo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes nós brigamos com o outro, queremos matar uns aos outros, mas na realidade a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra um outro ser humano, é contra as potestades malignas, é contra Satanás e seus demônios. A nossa luta, ela vai muito além do físico aqui, ela vai para as regiões celestiais. E para enfrentar uma luta travada nas regiões celestiais, nós precisamos de armas celestiais. Precisamos buscar uma espiritualidade realmente forte e sadia, para realmente enfrentarmos o inimigo. E por esse motivo, verso 13, vista toda a armadura de Deus, toda, não é apenas uma parte, irmãos. Um soldado não vai apenas com escudo, um soldado não vai só com capacete para uma guerra, mas ele vai com toda a armadura necessária do Senhor, a fim de que possam resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, persevereis, inabaláveis e sem retroceder. Firmes, irmãos. O dia mau não é para você se entregar, mas é para você se permanecer firme no Senhor. Não é para você retroceder, mas é para avançar. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, para anunciarmos a mensagem, para realmente avançarmos contra as trevas, porque nós somos igreja e somos chamados para ser luz neste mundo. Verso 14, estejam, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Tragam a verdade. A nossa luta contra o pai da mentira é a verdade. Com
Como é que nós lutamos contra a mentira? Falando sempre a verdade. Não importa as consequências que a verdade vai trazer sobre as nossas vidas e a dos outros, mas a verdade ela sempre precisa ser dita. Nós precisamos viver a verdade. Vista o cinturão da verdade. Vista também o quê? A couraça da justiça. A couraça, irmãos, era aquilo que protegia os ombros e o peitoral do soldado, protegendo o seu coração, protegendo os órgãos principais do soldado. O nosso coração, já dizia o salmista, de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A armadura, a couraça da justiça para guardar o nosso coração, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. No mundo antigo, os romanos eles usavam aquelas sandálias, e embaixo das sandálias tinha alguns cravos que ajudavam eles a correr e ajudavam principalmente a não escorregar naqueles terrenos enlameados. Então tinha uns cravos embaixo e eles iam em busca de guerra, porque a paz de Roma ela era feita por meio da violência, por meio da guerra. A paz que o cristão leva é a paz do evangelho, é do amor, da graça, da misericórdia, da justiça de Deus. Então nós precisamos calçar os nossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo que esses soldados usavam tinha mais ou menos 1,60 m por 70 de largura, cobria praticamente o corpo deles inteiro, e eles usavam para se defender das flechas. E o apóstolo Paulo coloca aqui que nós vamos usar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Que setas são essas? Pensamentos impuros, errados, pensamentos de depressão, de suicídio, de morte, pensamentos de violência, pensamentos que nos levam a adultério, a pecados, a desviarmos dos caminhos do Senhor, pensamentos daqueles, olha, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, a minha vida não tem sentido, eu não sei nem por que eu estou vivo, né? São essas as flechas que são lançadas contra nós, e esse escudo da fé, ele vai nos ajudar a apagar toda e qualquer seta inflamada do inimigo. Usai igualmente o capacete da salvação. Capacete da salvação, fácil, né? Para proteger a nossa mente, irmãos. Infelizmente, nos dias atuais, os cristãos têm dado pouca importância à nossa mente, mas é principalmente nela que nós muitas vezes perdemos as nossas batalhas. Lá em Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, olha, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, tudo que for justo, tudo que for longânimo, que todas essas coisas habitem a sua mente, porque uma vez que essas coisas estão na sua mente, elas vão descer ao seu coração e vão conduzir você a atitudes de graça, de cuidado, de misericórdia, de amor. Já dizia o ditado popular que mente vazia é a oficina do diabo. Se você não alimentar a sua mente com a palavra de Deus, o diabo vai colocar um monte de coisas nela que não deveriam estar ali. E você vai começar a fazer coisas, eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei porque você não está usando o capacete. O capacete que foi colocado aqui para nós, para proteger, né? O capacete da salvação, para proteger os nossos pensamentos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui vem exatamente aquilo, a nossa arma. Porque até então nós estamos nos defendendo. Não é tudo que ele colocou aqui, é para defesa. E qual é a nossa arma de ataque? É a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós afastamos o maligno da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente. Foi com a palavra de Deus que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, e o diabo usando a própria palavra, torcendo a palavra, Jesus usou a palavra contra ele. Essa é a nossa verdadeira espada. E aqui nós entramos numa outra questão. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração, por todos os santos. Oração, amados. Essa é uma das armas mais importantes do cristão. E aí eu preciso destacar algumas coisas também quanto a esta parte. Com essa afirmação de Paulo, quando ele diz, combati o bom combate, né? Se a gente parar para observar, Paulo está nos dizendo então que existem combates que não são bons para serem combatidos.
Se ele fala que ele combateu o bom combate, é porque tem combates que são ruins, que não devemos nos esforçar, que não devemos realmente gastar energia com aquilo. Então aqui nós precisamos entender o que? Olha, existem combates que são bons e que devem ser travados, e existem combates que não devem ser nem considerados. Pastor, que tipo de combate é esse? Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele nessa mesma carta, escrevendo a Timóteo, ele vai falar para o irmão para ele não se envolver em conversas inúteis, tolas, vazias. Se você olhar um pouquinho para trás em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 22, ele fala para Timóteo, olha, foge das paixões malignas da juventude e segue na justiça, na fé, no amor, na paz e em comunhão com os que invocam o nome do Senhor puro, de coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar pacientemente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Vamos discutir. Peraí, vale a pena a gente discutir sobre isso? Será que essa energia que a gente vai colocar, o tempo que a gente vai dispor, será que isso vai valer a pena? Existem combates que devem ser combatidos e existem combates que devem ser totalmente desprezados. E aí a gente entra naquela questão, mas pastor, isso é difícil, né? Como é que eu vou saber quais são os combates que eu devo combater e quais não devo combater? É verdade, é difícil isso. Requer de nós sabedoria e discernimento do Espírito Santo. Tem aquela música do Titãs, Epitáfio, né? Que ela faz realmente isso com a gente. Quando ele começa a cantar lá, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Eu devia ter, mas eu não fiz, né? Eu devia ter amado mais, mas eu não amei. Eu devia ter chorado mais, mas eu não chorei. Eu devia ter visto o sol se pôr, mas eu não vi. Eu devia ter me arriscado mais, mas eu não me arrisquei. E até errado mais, porque muitas vezes nós erramos na tentativa de acertar. Agora, se nós temos o medo de errar, a gente então nem faz. Então eu devia também ter errado mais, mas eu não errei. Por quê? Porque eu não tentei ter feito o que eu queria fazer e eu não fiz. Devia ter complicado menos e eu compliquei demais a vida. Trabalhado menos. Nós vivemos às vezes uma vida correndo atrás do vento, como diz o Eclesiastes, né? Corremos atrás do vento e tudo isso é vaidade. Gastamos uma vida inteira para ganhar dinheiro e quando temos o dinheiro, nós gastamos para tentar recuperar a saúde que nós perdemos enquanto nos desgastamos buscando essas coisas em vão. Muitas pessoas, quando chegam em determinada fase da vida, elas olham para trás e fazem esse tipo de análise, né? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha existência? Alguns, ou a grande maioria, acaba dizendo assim, poxa vida, eu devia ter gastado menos tempo e energia com isso aqui e ter investido mais naquilo. Eu devia ter gastado menos tempo com o trabalho e mais tempo com a minha família. Eu devia ter gasto muito mais tempo ou investido mais tempo em ver os meus filhos crescerem, em estar com eles, em fazer parte do desenvolvimento de cada um deles, mas eu estava trabalhando, eu estava preocupado demais em ganhar, em ter, em possuir, em conquistar um lugar de destaque na sociedade e perdi o que eu tinha de mais precioso. E aí, irmãos, já não tem mais o que fazer porque os filhos crescem. E aí quando você tenta de repente, ô filho, vamos conversar, agora o que está acontecendo? Por que você quer conversar agora? Depois de 30, 40, 50 anos? Enquanto eu precisava conversar, enquanto eu precisava desabafar, enquanto eu precisava ser instruído, você não estava lá. E agora, infelizmente, o tempo passou. Paulo, diferente desta música, né?
que ele fala que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, Paulo não acredita que a nossa vida seja um acaso. Paulo não acredita que a vida seja... ela é movida por acontecimentos, por acasos, por coisas que a gente não explica. Não, Paulo entende que a vida cristã, a vida como nós temos hoje, ela é para nós um combate que nós precisamos travar todos os dias. E como todo bom combate, nós precisamos ter estratégias para isso. Nós precisamos buscar estratégias e sabedoria para travar o verdadeiro combate, porque é tão importante quanto saber os combates, as lutas que nós devemos travar, é também saber as lutas que nós não temos que travar, para não perder energia e tempo nessas coisas. Então, a grande pergunta de como identificar isso, né? Como que eu consigo distinguir as batalhas que eu devo, as batalhas que são certas ser travadas e as batalhas que não devo travar, que são batalhas erradas? Quais os critérios que eu devo usar? O primeiro critério que eu coloco para vocês, diante da palavra, diante do que nós conhecemos das Escrituras, tenha uma missão maior do que a sua carreira. Como assim, pastor? Tenha uma missão que seja maior do que a sua carreira. Paulo, ele era um apóstolo de Cristo, um embaixador de Cristo, filho do Deus vivo, que foi chamado, separado, consagrado para o santo evangelho, para ministrar o santo evangelho aos gentios. Como nós vemos, por exemplo, em Colossenses 3, do verso 1 ao 3, quando ele fala das lutas que ele travou ali para que o amor de Deus chegasse ao coração daqueles irmãos. Essa era a missão do apóstolo. O Paulo, ele tinha claramente isso em sua mente. Essa era a sua missão. E qual era a carreira do apóstolo Paulo? Paulo era um microempresário. Ele era dono de uma fábrica, de uma confecção de tendas. E então ele tinha que envolver ali a sua vida com a missão e com a sua carreira. E a carreira também tomava tempo, porque ele tinha que negociar os tecidos das tendas, tinha que instruir como fazer as tendas, contratar e demitir funcionários, pagar direitos trabalhistas. Tudo o que a gente faz hoje, Paulo também fazia naquela época. Só que, qual a diferença? A carreira de Paulo não era um fim em si mesmo, mas era o meio que Paulo usava para estabelecer e fazer se cumprir a sua missão. Era através da carreira dele que ele anunciava o Evangelho, era através da carreira que ele encontrava o sustento para se manter aonde quer que ele fosse. Então Paulo não vivia para trabalhar e nem trabalhava para viver, mas o trabalho era realmente um instrumento que ele usava para anunciar a sua própria missão. Que é exatamente o problema que alguns adolescentes hoje encontram, quando estão saindo do ensino médio e querem ir para a faculdade e falam, eu não sei o que eu vou fazer e tudo mais. E aí, por que estão tão perdidos? Porque eles ainda não encontraram a sua identidade em Cristo. Por exemplo, no meu caso, eu demorei um pouco para encontrar a minha identidade como pastor. Então eu fui eu estudei uma coisa, estudei outra, mas todas elas serviram para melhorar o meu pastorado. Elas não dizem quem eu sou, mas o Senhor e a sua palavra me diz que eu sou filho, que eu sou um pastor, que eu fui chamado para ministrar a palavra, que você é um cristão, uma cristã, que você é filho, você é filha de Deus, que você está aqui e a sua missão é de anunciar o evangelho da salvação e da graça de Jesus. Você não está aqui para ser juiz de ninguém. Você está para ser irmão e irmã de outros e ajudá-los nesta caminhada, neste combate onde muitos são feridos e muitos são largados no campo de batalha. Nós não somos pessoas para deixar os nossos irmãos no campo de batalha, mas nós somos aqueles que vão dar os ombros para que eles venham conosco. Então a nossa missão precisa ser maior do que a nossa carreira. Pastor, mas e se eu sou uma dona de casa e eu não tenho uma carreira, não tenho... Como você usa ser dona de casa para anunciar a mensagem? Você pode chamar suas vizinhas para tomar um café da tarde e falar de Jesus para ela, pode fazer uma visita na casa delas, levando a palavra de salvação. Você pode ir no caminho para a feira, para o mercado, para qualquer lugar onde você vá, você anuncia a palavra para o caixa do mercado,
que você diga para ele um Deus te abençoe, que você diga que ele é importante para Jesus, são formas de nós anunciarmos o Evangelho da graça. Num ônibus que você pega, a pessoa que está do seu lado, às vezes a pessoa está ali se corroendo, precisando de uma mensagem, e a gente não fala nada. Diante disso, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Você está consciente da brevidade da sua vida? Nós não vamos viver eternamente aqui. Aqui é apenas uma passagem para a eternidade. Você sabe aonde você vai estar quando os seus olhos se fecharem na história e se abrirem para a eternidade? É bom que nós tenhamos essa certeza, como igreja do Senhor. E a outra instrução, uma é: tenha uma carreira, uma missão maior do que a sua carreira. E a outra instrução que nós temos: esteja sensível ao mover de Deus. Esteja sensível ao mover de Deus. Paulo, ele era um judeu, entre os fariseus ele era um dos maiores e reconhecidos. Paulo era um cidadão romano. Paulo era conhecido por muitos e temido por todos. Mas ele se rendeu quando ele foi encontrado por Jesus no deserto de Damasco. Ali ele caiu prostrado, rosto em terra, reconhecendo a vida, a morte e a ressurreição do Cristo. E a partir daquele momento a sua vida foi totalmente transformada pelo mover de Deus. Paulo queria já sair dali para anunciar, pregar e falar de Jesus, mas ele ainda não estava pronto. Então nós temos uma lacuna na vida do apóstolo Paulo de 13 a 14 anos mais ou menos, em que ele sumiu. Para quê? Para se preparar, para buscar, porque ele conhecia as leis judaicas, ele conhecia as leis romanas, mas ele ainda não conhecia a graça de Cristo. Então ele sumiu por 13 a 14 anos para experimentar e viver a graça de Cristo, e até ele ser chamado por Barnabé para dar início às suas viagens, em nome de Jesus. Então nós precisamos estar realmente atentos a isso. Eugene Peterson, um dos grandes pastores, que faleceu recentemente, ele era pastor de pastores, ele diz que para nós desenvolvermos essa sensibilidade, para identificarmos o mover de Deus, nós precisamos praticar algumas ações. A primeira delas é praticar a oração. A prática da oração, ela vai nos ajudar a perceber o que Deus está fazendo em nossas vidas. Quando nós praticamos, quando nós investimos tempo em oração, nós passamos a compreender o tempo da nossa vida, o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Assim como nós olhamos no Eclesiastes, quando ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de plantar, de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar e tempo de afastar. E ali ele vai dizendo os tempos. Qual é o tempo da sua vida? Qual é o tempo que você está vivendo? Particularmente, individualmente e coletivamente como igreja. Qual é o tempo do Senhor na nossa vida atualmente? Quando nós entendermos esse tempo na nossa vida, vai nos ajudar a realmente entender o mover de Deus na nossa própria vida, na nossa existência. Quantas vezes você já se sentiu perdido, abandonado e você viu que a mão de Deus estava com você? Quantas vezes você estava chorando ali, desesperado por alguma coisa, e você sentiu a presença de Deus fortemente ao seu lado? São os tempos de Deus na nossa vida. E entender esse tempo nos ajuda a realmente vivermos, entendermos os combates que o Senhor tem para a nossa vida, naquele momento. Quais são os combates do Senhor para você hoje? Você já parou para pensar? Qual o combate que o Senhor está te chamando para combater hoje? Segundo, a prática da leitura e da reflexão das Escrituras nos encoraja a ver o mover de Deus na história. Quando a gente começa a ler a Bíblia, nossa, mas isso já aconteceu e voltou a acontecer, nossa, mas isso aqui já passou aqui. Deus já agiu de várias formas e diversos jeitos, Deus já falou a tantas pessoas e eles continuavam errando. Talvez você esteja andando hoje num caminho errado, tomando decisões erradas, combatendo combates que você não deveria combater. E quando você começa a mergulhar nas Escrituras, estudar a palavra e refletir, pensar a respeito daquilo que você está lendo,
você começa a ver o mover de Deus e o agir de Deus na história. E aí você começa a entender que existem coisas que você não deve, combates que você não deve travar. Como nós vimos aqui, coisas simples que eu falei de Timóteo. Uma instrução que ele deu a Timóteo: não entra em discussões bobas, que não tem fundamento. É perca de tempo e vai gerar briga e confusão. Terceiro, mentoria espiritual. Ela nos ajuda a perceber o agir de Deus na vida daqueles que nos cercam. O que é mentoria espiritual, pastor? Discipulado, para a gente poder entender mais praticamente. É alguém que anda ao nosso lado, é alguém para quem nós vamos prestar contas. Por que eu não estou na igreja hoje? Por que eu não fui a tal encontro? Por que eu estou com dificuldade de ler a Bíblia? Por que eu estou com dificuldade de orar? Né? Essa mentoria, esse relacionamento do discipulado cristão vai nos ajudar a crescer e a enxergar como Deus está agindo na vida de outras pessoas. Porque à medida, a pessoa que está passando pela dificuldade, pelo problema, muitas vezes ela não consegue enxergar o mover de Deus. Poxa, mas como é que Deus pode estar agindo na minha vida se eu estou de repente com uma doença terminal? Nós somos chamados a ser mentores espirituais, discipuladores desta pessoa, para ajudá-la a compreender aquilo que ela está vivendo e para que ela possa entender. Olha, numa situação assim a pessoa não enxerga, ela está com os olhos vendados, e nós somos chamados para tirar essas vendas dos olhos para que ela possa enxergar. De repente aquilo é apenas um momento. O apóstolo Paulo estava preso, já condenado à morte, mas ele conseguia ver o agir de Deus na vida dele. Se a gente lê 1 Coríntios 11, aquilo é uma declaração do apóstolo Paulo. Poxa, eu passei por naufrágios, fui apedrejado, fui açoitado, fui perseguido, fui dado como morto muitas vezes, né? Fui rejeitado, fui humilhado, fui perseguido pelos meus irmãos, mas tudo isso para a glória de Deus. Em tudo isso ele conseguia ver a mão e o agir de Deus, o mover de Deus conduzindo ele. E muitas vezes nós não damos valor a algumas questões. Por exemplo, muitas pessoas que hoje ou na história são ou foram alguém, são pessoas fruto de alguém que investiu na vida deles. Por exemplo, nós conhecemos a Mônica. A Mônica foi a mãe de Santo Agostinho. Essa mulher orou pelo seu filho para a conversão dele por 30 anos. Ele era um devasso, um bêbado, mulherengo, vivia na prostituição com as mulheres, teve filhos com prostitutas. E a sua mãe insistentemente por 30 anos intercedendo pela vida dele. Nós não conhecemos a Mônica, mas nós conhecemos o Santo Agostinho. Mas a real pessoa de transformação na vida de Agostinho foi a sua mãe, foi a Mônica. Quantos professores de EBD, professores de escola, são instrumentos na vida de alunos que hoje são terríveis, são descompromissados e que não estão nem aí, mas são pessoas que estão orando pela vida deles e que no futuro eles podem vir a ser alguém, pastores, missionários, médicos, advogados, servindo ao Senhor com uma missão muito maior do que a sua carreira. Por quê? Porque alguém investiu na vida deles. Alguém assumiu um combate que realmente valia a pena. Porque olha, esse menino aí não vale a pena, isso aí é pequenininho, isso aí é folgado, isso aí não vale nada, é vagabundo, nada. Mas alguém olhou e falou assim: eu vou investir na vida dele, eu vou investir na vida dela, porque ele tem potencial. Hoje nós não conseguimos ver, mas lá na frente nós vamos contemplar a obra de Deus na vida dessa pessoa. Na medida em que nós nos tornamos mais sensíveis para o que Deus está fazendo na nossa vida, através da oração, e do que Ele está fazendo na história, por meio da leitura e da reflexão da Palavra de Deus, nós nos tornamos mais aptos a realmente ajudar aqueles que nos cercam a perceber o mover de Deus nas suas próprias vidas. Todos nós aqui somos chamados a olhar para a nossa vida e ver o que Deus está fazendo na nossa vida por meio da oração, a ver o que Deus está fazendo na história por meio da leitura da palavra e da reflexão. E isso nos ajuda, nos capacita a ajudar outras pessoas a enxergar Deus na história da vida delas. Nós, 54 anos de vida de Monte Santo,
Precisamos olhar para o hoje, entender aonde nós estamos, como nós estamos como igreja, qual tem sido a nossa prática de vida cristã. Olhar para esses 54 anos e ver o mover de Deus na história dessa igreja, na história das pessoas que fizeram parte desses 54 anos. E entender hoje como que nós podemos ajudar pessoas a ver o mover de Deus nas suas próprias vidas. Nós, como igreja, somos chamados a isso. Se a sua vida, se nós olhamos para a vida como um combate, que é o que Paulo diz, olha, combati o bom combate, a vida ela é um combate, quais são as batalhas que Deus está te chamando para travar hoje, no presente? Eu quero que você vá para casa com essa pergunta no coração. Olha de repente para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos, colegas de trabalho, colegas de escola. Será que Deus não está fazendo uma obra na vida dessas pessoas, está chamando você para participar disso? Para participar desse mover na vida de outras pessoas? Mas para isso acontecer, você vai ter que abrir mão do seu ego, do seu egoísmo, da sua vaidade, e investir de você mesmo, derramar, assim como Paulo derramado, como uma oferta ao Senhor. Você vai ter que se derramar na vida de alguém, investir na vida dessa pessoa, para realmente esse combate ser um combate que vale a pena. Gostaria de convidar você nessa hora a curvar a sua fronte, para juntos nós orarmos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, graça e pela tua infinita misericórdia. Nós sabemos que, independente da circunstância, independente da situação em que nós caminhamos e nos encontramos hoje, o Senhor é por nós e a sua mão está sobre nós. O teu mover e a tua soberania estão sobre as nossas vidas. Clamamos a ti, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos avaliar as nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo fez, quando ele olha para o seu presente e ele consegue enxergar claramente que hoje ele estaria sendo derramado como uma oferta no altar do Senhor, sem medo da morte, porque é apenas uma passagem para a vida eterna. É a forma como nós encontraremos contigo na eternidade. Senhor, nos ajuda, enquanto estivermos aqui, a combater bons combates. Nos dá discernimento e sabedoria para conseguirmos identificar quais são os combates, quais são as lutas que nós realmente devemos travar, quais são as pessoas que nós devemos investir, ó Pai, o nosso tempo, o nosso coração, a nossa vida, para fortalecermos no caminho do Senhor, ó Deus. Nos ajuda em nome de Jesus, ó Pai, a tirarmos os olhos deste mundo e da carreira, de títulos ou cargos importantes, mas que a nossa missão seja realmente muito maior, ó Deus. Que nós possamos nos lembrar que somos embaixadores de Cristo neste mundo, ó Pai, para anunciar a Tua mensagem. Nos ajuda, Senhor, a estarmos mais sensíveis à Tua voz, ao mover do Senhor por meio da oração. Muitas vezes não gostamos de orar, mas que o Teu Espírito nos leve com todo amor e graça, Senhor, ao desejo de orarmos constantemente, para enxergar o mover do Senhor na nossa vida. Nós muitas vezes também não gostamos de ler a palavra e nem de refletir nela, mas que esse amor e essa fome pela palavra do Senhor seja colocado cada dia mais em nosso coração, ó Pai, para enxergarmos o mover do Senhor na história das nossas vidas e na vida de outros. E nos ajuda, Pai, a encontrarmos pessoas que nos ajudem, Pai, a abrir os nossos olhos e enxergar a mão poderosa do Senhor nos conduzindo e conduzindo na vida de outros, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor nesta manhã para que nos dê a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos mudar. Nos dê a coragem para mudar as coisas que nós podemos. E principalmente, Senhor, nos dê a sabedoria para diferenciar essas coisas na nossa vida. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, ela nos conduz em mais uma semana
diante da glória, do poder, da majestade e da soberania do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, que nós possamos ir em paz e que o Espírito Santo do Senhor continue a falar nas nossas vidas e no nosso coração. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu